Oi, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas sobre estruturas atômicas, tá? E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre íons, tá? Íons ou íon, tá? Vocês vão ver aqui que tem o nome íons e semelhanças atômicas. Mais semelhanças atômicas nós vamos trabalhar melhor na próxima semana. Eu fiz a divisão do conteúdo e fica mais fácil de trabalhar dessa forma, tá? Vamos lá. Íons ou íon. Os átomos eles apresentam a capacidade de ganhar ou perder elétrons, formando novos sistemas eletricamente carregados denominados íons. Então, vamos partir do pressuposto que nós temos um átomo e que esse átomo ele tem um número atômico, ou seja, ele tem uma quantidade X de elétrons ali distribuídos nas camadas. Se esse meu átomo ele perde ou ele ganha elétrons, ele passa agora a ter o nome de íon, tá? Professora, por que um átomo ele perde ou ganha elétrons? Porque os átomos, para eles estarem estabilizados, ou seja, ali em equilíbrio, eles precisam ter 8 elétrons na última camada. Se acontecer de você fazer aquela distribuição que nós fizemos na semana passada, e ele não ter 8, ele ter 7, ele precisa ganhar um elétron para chegar a 8 e se estabilizar. Se a gente fez o desenho e ele só tem um elétron na última camada, ele, na lógica, nós acharíamos que ele precisa ganhar 7. Mas, no caso, ele não vai ganhar 7, ele vai perder esse 1 que ele tem. Por quê? Porque para eu arrancar 7 elétrons de um outro átomo, para dar para esse que só tem 1, eu gasto muita energia. Então, é mais fácil eu pegar esse 1 elétron que tem nesse átomo e dar para um outro átomo que tem 7 elétrons, para ele ficar com 8, do que eu pegar 7 e botar para esse primeiro, que só tinha 1. Então, quando eu tiro esse 1 dessa última camada, vai sobrar as outras duas camadas que já estão preenchidas, tá? Então, o átomo ele pode ganhar ou perder elétrons. E quando ele perde, ele é denominado de cátion, ou seja, ele é chamado de íon positivo, que é a mesma coisa que cátion. Quando ele ganha, ele é chamado de ânion, e ele também é chamado de íon negativo. Aqui a gente vai usar um pouquinho diferente da matemática, tá? Quando ele é positivo, quer dizer que ele está perdendo. Quando ele é negativo, quer dizer que ele está ganhando, tá? Os íons cátions positivos ou os íons positivos ou íons cátions. Os cátions, eles formam-se quando um átomo perde um ou mais elétrons, resultando em um sistema eletricamente positivo, em que o número de prótons é maior que o número de elétrons. Aí aqui eu coloquei esse exemplo para vocês, demonstrando como é que isso acontece, que eu expliquei agora há pouco, mas pode ficar um pouco vago, tá? Nós já sabemos que cada camada aqui, ela tem que conter uma quantidade X de elétrons. Na primeira camada eu tenho 2, lembrando aqui que o número atômico do magnésio é 12. Na primeira camada eu tenho 2, na segunda camada eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? E na terceira camada eu só tenho 2 elétrons. Lembrem que eu falei, um átomo para estar estável, ele precisa ter 8 elétrons na última camada. Se ele não tem 8 elétrons na última camada, ou ele vai ganhar, ou ele vai perder. Professora, como é que eu sei que ele vai perder ou ele vai ganhar? Existem alguns macetes. Um deles é o quê? Quem está mais perto de 8, certo? De 1, 2, 3, ele perde, tá? De 5, 6, 7, ele ganha, porque eles estão mais perto de 8 e vai demandar menos energia para poder eles estarem estabilizados. E o 4 está no meio termo. Tem elementos que vão perder e tem elementos que vão ganhar, tá? Então, aqui, nesse caso do magnésio, 2 está muito longe de 8, né? Porque ele ainda tem 6. Então, o que acontece? Ele perde esses 2 elétrons aqui. Quando ele perde, ele fica com 8 elétrons na última camada, ó. Como ele está com 8 elétrons na última camada, ele está estabilizado, tá?
Então, o magnésio, quando ele perde 2 elétrons, ele passa dessa representação aqui para essa representação, que é 2 mais. Então, quando vocês verem pelo livro alguma coisa 2 mais, quer dizer porque o magnésio está perdendo 2 elétrons. A espécie química magnésio 2+, é denominada cátion bivalente ou íon bivalente positivo. Os íons negativos ou ânion, os ânions eles formam-se quando o átomo ele ganha um ou mais elétrons, resultando em um sistema eletricamente negativo, em que o número de prótons é menor que o de elétrons. Aplicando essa definição ao átomo de flúor, que é lá da família 7A, tá? A gente ainda vai conhecer um pouquinho as famílias. Ele tem, por exemplo, ele tem aqui, o número atômico dele é 9, tá? Então, vamos ver como é que vai ficar isso. Se ele tem o número atômico dele 9, o que acontece? Não olhe para essa imagem, olhe para essa segunda imagem aqui, tá? Que representa o flúor. Ele tem 9, certo? Na primeira camada, eu tenho 1, 2. Na segunda camada, sobra 7, né? 9 menos 2, 7. Então, eu vou botar 7 bolinhas aqui. Quantos elétrons faltam para o flúor se estabilizar? Apenas 1. Então, algum outro átomo que tem apenas um elétron na última camada vai doar para o flúor e ele vai ficar com 8 elétrons na última camada. Ou seja, o flúor, ele, quando está com uma representação dele, quando ele ganha, quando ele precisa ganhar um elétron, quando ele ganha, ele fica flúor menos, flúor negativo. Na tabela periódica, vocês vão olhar ele nesse formato. E quando ele está nesse processo de íon, no caso íon negativo, ele vai ser representado dessa forma, flúor menos, vem aqui em cima. Esse menos quer dizer que ele precisa ganhar mais um elétron. Se tivesse aqui, ó, 2 menos, quer dizer que aquele átomo precisava ganhar 2 elétrons para se estabilizar, tá certo? Então, pessoal, essa parte sobre íons. Esse conteúdo ele tem também no livro didático de vocês. E na quarta-feira a gente vai estar tirando dúvidas, fazendo um pouco de exercício para praticar um pouco mais esse conteúdo. Tá bom? Até mais.